Sem dúvida, Daúde, vamos dar sequência agora a um assunto que também chama muito a atenção. Tivemos um incêndio no domingo, edifício lá na 25 de março. Expectativa que o prédio possa cair agora, fala-se até em 2 meses aí desse processo controlado. E quem está acompanhando desde o início é a Beatriz Manfredini, na região da 25 de março. Uma região tradicional no comércio, atrai gente de todo o Brasil, até do exterior para cá. Beatriz Manfredini, bom dia. Eu queria que você atualizasse, então, toda essa situação extremamente delicada aí na região central de São Paulo. Beatriz. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, a situação é complicada por aqui. Isso porque a estrutura do prédio que pegou fogo, começou a pegar fogo no domingo, às 9 horas da noite, ela está condenada e corre risco, como a gente sabe, de colapsar, de cair. A outra alternativa, caso essa estrutura consiga se manter firme, é a demolição. A Prefeitura de São Paulo ela entrou em acordo com os condôminos aqui do prédio, onde tudo começou, e eles farão uma demolição amigável. Isso quer dizer que não vai precisar judicializar a questão, não vai precisar entrar na justiça. Agora, o que acontece é que é necessário entender que tipo de demolição precisa ser feita e quando ela vai poder ser feita. Isso porque o prédio ainda está bem quente. Olha, a gente consegue observar aqui, de frente desse prédio, que ainda tem bastante fumaça saindo. Já uma fumaça mais branca, acinzentada, o que quer dizer que há pouco fogo. Mas ontem, no início da tarde, o Corpo de Bombeiros disse que tinha controlado o fogo, que o fogo estava extinto. Acontece que na noite de ontem, madrugada de hoje e hoje cedo, novos focos pequenos de incêndio começaram a aparecer. O Corpo de Bombeiros retirou todas as viaturas, retirou a base aqui da região da 25 de março, disse que estava tudo certo e que é normal que pequenos focos reacendam. Mas por conta desses focos, o prédio ainda está quente e isso dificulta o processo de demolição. Agora, a gente vê a presença já do Corpo de Bombeiros aqui de novo, eles enviaram uma equipe para fazer a reavaliação do local junto com a Defesa Civil, que fica aqui 24 horas. Eles farão uma reavaliação daqui a pouco, às 11 horas. Está previsto, inclusive, para o secretário de Obras da Prefeitura, Marcos Monteiro, vir até aqui com engenheiros da Prefeitura, para eles reavaliarem, então, a estrutura. O risco de colapso, como a gente comentou, continua, mas agora é necessário entender que tipo de demolição será feita, se parcial ou se total, e como será feita. Provavelmente a demolição será feita de forma externa, já que ninguém pode entrar no prédio por conta desse risco de ruptura. Agora há pouco a Defesa Civil entrou por menos de 1 minuto, 2 minutos, com uma pessoa que trabalhava nesse prédio, rapidamente aqui no andar térreo, para que essa pessoa pegasse celular e um computador e saiu porque realmente há esse risco de desabamento e com isso a Prefeitura de São Paulo interditou esse prédio, o foco do incêndio e outros 8, porque se esse prédio vier abaixo, ele pode atingir outros. Isso pode, então, claro, causar grandes transtornos e machucar as pessoas. Então, tem prédios interditados. Falando de interdições de ruas, hoje, a 25 de março, foi liberada para o comércio funcionar e as ruas aqui ao redor também. A gente permanece com bloqueio só na Comendador Abdo Chaim, que é exatamente a rua em que fica, então, esse prédio onde o incêndio começou. E as lojas ao lado dele, o comércio ao lado dele, também estão fechadas por conta, então, desse risco. A gente vai ficar aguardando agora essa avaliação, A previsão do prefeito Ricardo Nunes é que uma demolição por aqui demore 2 meses, isso porque há um medo, tem prédios grudados nesse prédio que pegou fogo, há um medo de que essa demolição cause algum tipo de transtorno para prédios ao lado, como você comentou, é uma região muito movimentada, então a gente está aqui acompanhando nessa expectativa agora de entender os próximos passos. Só para a gente fechar, Marcelo, eu queria falar um pouquinho também da investigação policial. A polícia ainda tenta entender o que aconteceu, como esse incêndio começou. O que eles têm até agora é que o foco do fogo foi mais ou menos entre o 2º e o 4º andar desse prédio, que no total tem 10 andares, e eles estão ouvindo pessoas relacionadas ao incêndio. Hoje a polícia ouve o representante da administradora aqui do prédio, também o representante da Igreja Ortodoxa, que pegou fogo também logo depois, e outras eventuais testemunhas. E já ouviu outras pessoas, como o zelador desse prédio, os donos daquela loja de festa que também pegou fogo. Então a polícia também continua trabalhando nessa linha da investigação, enquanto o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura estão aqui avaliando o que fazer com esse prédio a partir de agora e quais são os riscos e sobre também a demolição, Marcelo. Sem dúvida, Beatriz? Quando se fala em até 2 meses, eu imagino uma região comercial aí, a dor de cabeça, o prejuízo para os comerciantes, Beatriz?
Marcelo, é muito prejuízo, né? É um prejuízo que a gente nem calcula, porque além do pessoal que não abriu as lojas, então não pôde vender, também tem o prejuízo, por exemplo, de lojas que perderam alimentos, né? Lanchonetes, por exemplo, porque no dia inicial ali do incêndio, no domingo, no fim do domingo e na segunda-feira eles estavam sem luz. Também tem o fato de que mesmo hoje, com a 25 de março aberta já e com o trânsito de pessoas, tem muita gente que não está vindo aqui para a região, o movimento é bem menor do que a gente está acostumado a ver diariamente, porque as pessoas têm um certo receio. Então é um prejuízo muito grande e que pode se estender aí a depender do tempo que levar mesmo essa demolição. E é importante a gente dizer, Marcelo, como eu comentei, tem bastante fumaça aqui ainda, um cheiro de queimado muito forte. Esses pequenos incêndios, eles vão acontecendo, né, esses pequenos focos, porque a gente consegue ver daqui a quantidade de material que tem dentro desse prédio, plástico, papel, material muito inflamável, e isso faz com que o prédio não resfrie, né, ele continua quente. E aí esse é o impeditivo também para demolição. Então, mais um fator aí que dificulta toda essa situação, Marcelo. Beatriz Manfredini acompanhando desde o início essa ocorrência e ela, claro, vai voltar ao longo da programação da Jovem Pan, sempre atualizando aí todas as informações. Valeu, Beatriz. Miguel Daúde, nós tivemos exemplos negativos no passado, Andraus, nós tivemos Joelma, pessoas morreram, cenas impressionantes, infelizmente. Naquele período, tudo mudou na legislação a partir desses dois episódios. A gente observando ali a região de 25 de março, a gente sabe que há prédios muito antigos, da necessidade de uma vistoria, não apenas do bombeiro, uma vistoria também que possa ser técnica, fiações. Nós tivemos aí, ao longo de décadas, aí, muitos aparelhos novos que surgiram, a disposição de todo esse material também que fica nos prédios. Nós teremos aqui que avançar, Daúde, na sua visão também, de uma nova fiscalização do funcionamento de regiões comerciais populosas como essa e também antigas, Daúde. Olha, Marcelo, você colocou muito bem, né? Quem conhece um pouco essa região percebe claramente, sem entrar nos prédios ali existentes, que há ali um acúmulo muito grande de produtos, né, que são comercializados na 25 e não deve ter nenhum um princípio ou nenhum cuidado com relação à segurança. Esse prédio está pegando fogo já há alguns dias e ainda tem fumaça, dada a carga, né, de material de combustão que existe lá dentro, e isso provavelmente tenha sido uma das grandes causas, né, da necessidade de demolição do prédio. A legislação que você colocou muito bem, depois do Andraus, do Joelma, nós tivemos aí uma mudança, né, no Código de Obras, na forma como você constrói os prédios. Mas, Marcelo, eu vou falar uma coisa aqui com toda segurança. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, não estou colocando lenha na fogueira, mas se você for ver, 90% ou mais dos negócios ou da atividade que existe naquela região não tem alvará de funcionamento. Não tem. É simples, é só você fazer uma pesquisa. E não tem alvará de funcionamento, não sei, aí eu não posso afirmar com certeza, se existe laudos, né, do Corpo de Bombeiros. Eu conheço, por exemplo, o prédio que eu moro tem vistoria de Corpo de Bombeiro a cada período, você tem que ter tudo de acordo, né? Você não pode ter latas de lixo em áreas de escape, você tem toda uma série de regulamentos que você tem que seguir. Agora, quem conhece essa região, Marcelo, como você conhece, que eu tenho certeza, né, esses prédios antigos, eles estão sendo ocupados desordenadamente. Então, o que significa isso? A falta de uma legislação? Não. Significa a falta de fiscalização. Ah, vamos demolir o prédio agora. Espera aí, precisa saber a causa. Por que durou tanto? Fazer uma perícia, né, para identificar... Será que nessa região existem outros prédios com as mesmas condições? Esses prédios antigos, eu frequento muito o centro da cidade, eu percebo, eles têm prédios que foram fechados por falta de segurança e hoje estão ocupados por pessoas que não têm onde morar, né? E vários prédios assim. E aquela região, a gente sabe que é uma região de comércio muito forte, que ajuda muito a economia, né? Há um equilíbrio ali, as pessoas podem ali comprar, tem produtos
a preços convidativos. Agora, a segurança, a meu ver, por esse exemplo, é precária. Então, precisa sim ter uma fiscalização, não digo fechar o comércio de forma nenhuma, mas ter cuidados para evitar um desastre como esse. Infelizmente, nós não tivemos vítimas fatais, tivemos 2 casos de bombeiros que foram acidentados durante o combate, mas poderia ser uma tragédia maior se não tivermos aí uma fiscalização bem acurada em relação a isso. E não só nessa região, tem várias outras regiões. A prefeitura precisa ficar atenta a isso e não se movimentar depois do fato ocorrido. Marcelo.